Graça e paz, irmãos. Foi um ótimo momento. Temos que sentir a presença de Deus. E realmente nessas horas que vale a pena, né? A gente está insistindo no projeto, está insistindo em algo maior que a gente às vezes não entende. Mas eu sei que Deus está tocando em nossas vidas de uma maneira tão especial. Quem teve um culto passado para esse já viu uma evolução tremenda. E logo que nós vamos observar essa igreja convertendo pessoas, trazendo pessoas, curando pessoas, abençoando pessoas, e esse é o nosso objetivo. Amém. É um momento que nós estamos passando de adaptação normal, mas eu vejo que Deus já está operando no nosso meio. Ontem eu tive uma grata surpresa, porque ontem eu estava em casa mais ou menos umas 9h30, foi entre 9h30 e 11h30, e resolvi entrar no WhatsApp da igreja, e estava um agito só naquele WhatsApp. E Silvio para cá, Silvio para lá, falando, o que o Silvio está aprontando no WhatsApp da igreja? E pela grata surpresa, eu tenho combinado isso, mas ontem, já vou deixar o endereço aqui, porque o pessoal que está assistindo também, a rádio é online, estudiofm98.com, estudiofm98.com, entre lá. A partir das 8 horas da noite, vai até as 10h30, 11 horas, vale a pena. Porque ontem foi uma bênção, mas uma bênção tremenda. Uma bênção tremenda. O Silvio estava me confidenciando que foi uma explosão, ele não conseguia dar conta de tanta gente que estava requerendo músicas ali. Enfim, muito legal, as músicas de primeiríssima qualidade. Eu passei assim 1h30 louvando. Eu estava deitado, escutando, com o WhatsApp aberto. Fantástico. Veja assim, pelo que nós vimos ontem à noite, que nós estamos vendo aqui, nós estamos no caminho certo. É o caminho que Deus está preparando para esta igreja. É um caminho de novidades, é um caminho de bênção, é um caminho que eu acho que não tem mais volta. Agora é só seguir à frente. Muito bem. Eu vou ler o texto base dessa noite. O título da nossa mensagem é: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jeremias 17:10 fala o seguinte, não precisa abrir porque o nosso texto é outro, tá? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O Senhor vê o coração, não a aparência. Nosso texto hoje da mensagem está em 1 Samuel 16 e 17. É extenso, eu vou ler algumas partes, se vocês quiserem acompanhar, é o texto todo. E ali conta a história de Davi, como Davi começa a surgir no cenário bíblico, né? Conta a história de um homem que foi um homem vencedor, e ele começa numa seleção natural, uma visão natural, uma seleção de homens. Saul, naquela oportunidade, tinha caído no descrédito de Deus. Deus já não se alegrava com o rei Saul, que era o rei que governava naquela época o povo de Israel. E ele pisou na bola com Deus, fez coisas que não agradaram o coração de Deus, e Deus desagradou-se dele. Eu não estou mais contente com Saul. Fala para o profeta Samuel, pega uma vasilha com óleo e você vai ungir um novo rei. Por mais que esse esteja reinando agora, mas você já vai preparar um novo rei. O novo rei vai surgir Israel. Samuel questiona Deus, quem é esse rei? Quem é essa pessoa? Você vai na casa, um
homem chamado Jessé, e lá você vai ungir um jovem, enfim, uma pessoa, um homem. E Samuel faz isso, ele enche uma vasilha com óleo, vai na casa de Jessé, e aí começa uma seleção. E aí nós começamos a ver a seleção natural do homem, a visão do homem. O homem enxerga o físico, o natural, o que é belo, o que é forte, isso é a visão do homem. E quando entra o primeiro filho de Jessé, um homem forte, que estava servindo o exército de Israel, que tinha todas as condições para ser um rei, pela aparência, e quando entra, o próprio profeta Samuel, em seu interior já fala, é esse. Samuel já automaticamente ele acha, não é esse. Primeiro, por quê? Tinha todas as qualidades necessárias, né, de um porte físico, de um homem forte, que se encaixava naquele quadro, visão natural, visão humana. E Deus fala para Samuel naquele mesmo instante, não é esse, não é esse. E toca no coração de Samuel e fala que ele não vê como o homem vê, ele vê o coração, ele sonda o coração. E aí foram passando os filhos de Jessé. Foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, quinto, sexto e sétimo. E não era nenhum daqueles homens. E aí o profeta, o Samuel, que estava na divisão entre juiz e profeta, né, pergunta para Jessé, mas não tem mais ninguém? Não existe mais ninguém? Porque Deus me mandou aqui. Deve ter alguém aqui. E eu vou ter que ungir essa pessoa. Aí Jessé fala, não, eu tenho um filho que é pastor de ovelhas, então manda chamar esse camarada. Manda chamar, vamos ver. E quando Davi entra, Deus fala, é esse. Pela visão natural, você olha para Davi e diz, não, esse camarada não tem condição nenhuma de ser o rei. Mas Deus não olhou a aparência, Deus olhou o coração. E o coração de Davi estava voltado para Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para a aparência, Ele não olha para o porte físico, não olha para a tua capacidade intelectual, Ele não olha para os bens que você possui, mas Ele está sondando lá dentro do coração. Deus tem esse poder de olhar para o nosso coração. Nosso coração. Muito bem. No verso 16, no capítulo 16, verso 6, aliás, não é aqui não, é aqui no verso 16, 13, capítulo 16, versículo 13. Samuel, quando ele recebe Davi, ele pega a vasilha cheia de óleo e unge a Davi. Unge Davi, conforme Deus havia determinado. Naquele mesmo instante, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. O Espírito Santo desce sobre aquele jovem e toma conta de Davi. A partir daquele momento, o selo do Senhor estava sobre aquela vida. E é interessante que ninguém mais podia tocar naquele jovem. Não podia mais. Ele estava selado. E quando eu e você, e se você que está nos assistindo ainda aí em casa, aonde, no seu escritório, aonde você estiver, se você não tem esse selo do Espírito Santo, eu conclamo você que procure a Deus, procure saber na sua vida o que significa ser selado pelo Espírito Santo, abraçado, acolhido pelo Espírito Santo. A tua vida nunca mais vai ser a mesma, isso eu garanto. Há uma mudança radical na vida da gente, como aconteceu na vida de Davi. Um homem simples, um pastor de ovelhas, e a partir daquele momento, o Espírito Santo entrou na vida, e a partir daquele momento, aquela vida mudou para sempre. Ele nunca mais foi o mesmo, porque cuidava, estava acostumado a uma vida simples, muitas vezes dormindo ao relento, muitas vezes tendo que espantar animais, cuidando das ovelhas da sua família, do seu pai. Enfim, era um homem que não estava acostumado com nenhuma regalia. Mas Deus resgata aquele homem, toca naquela vida. É uma vida totalmente improvável. A improbabilidade daquele camarada ser um rei era 100%. Mas Deus mudou
mudou aquela história, mudou aquela história. E de 0%, né, de 100% de probabilidade, 0% de probabilidade, ele se torna rei, ungido rei, e muda a história dele. E Deus pode fazer a mesma coisa em nossas vidas. Ele pode mudar a nossa sorte. Para isso, eu preciso primeiro mudar com Deus, porque Ele está sondando o coração. Como que eu vou me chegar a Deus? Como que eu vou mudar essa vida? Como que eu quero as regalias do reino de Deus, se eu primeiro não aceito esse Deus no meu coração? Se primeiro a minha vida não tem uma mudança, uma postura diferente. Davi foi esse caso. Mas Davi é interessante, provavelmente Davi já tinha um relacionamento com Deus. Por quê? O povo de Israel conhecia Deus através de histórias, porque esqueceu de Deus. Esqueceu de Deus. É interessante, né? O povo que vem lá desde o Egito, as 10 pragas, o faraó é retirado, atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão, cai nas muralhas de Jericó, Deus manda parar o sol lá em cima, e os camaradas esquecem que existe Deus. Muito bem, decorrer da história. 40 dias e 40 tardes, manhãs e tardes, o exército de Israel estava acampado num lado de um vale, uma colina, do outro lado, uma outra colina, o exército dos filisteus. E um gigante, um homem alto,